E qual é a minha opinião? A minha opinião é que nós estamos bobeando como sociedade ao subestimar o potencial de radicalização por uma entidade como o PCO. Isso eu digo por quê? Porque sempre que se levanta essa coisa, gente, o PCO está exaltando o terrorista, o PCO está fazendo passeata com suástica. As pessoas falam, ai, gente, mas é o PCO. Pelo amor de Deus, quem é que vai levar isso daí a sério, entendeu? É uma extrema esquerda muito extremista, muito caricata, uma coisa que sempre existiu. É tratado meio como se fosse algo menor. Isso tem algumas razões. Primeira é de frases em que o brasileiro acredita muito, aquela coisa, não vou bater palma para maluco dançar. Acontece que o maluco vai dançar com a sua palma ou sem. E ou você encerra o número dele, ou ele vai arrumar mais maluco para dançar junto, até o momento em que a sua palma não vai fazer mais diferença nenhuma. Correto? Não vou bater palma para maluco dançar é algo que tem na cabeça o quê? Que a única forma dele dançar é você bater palma. Então, se você não bater palma, acabou a dança. Aqui o caso é diferente. É bem diferente. Nós temos todo um contexto de radicalização que não pode ser ignorado. Primeira questão: pequenos grupos que falam coisas ridículas radicalizam pessoas? Radicalizam aqui no Brasil muito. Para o terrorismo, inclusive. Os dois aí que estão presos, porque estavam planejando atentado terrorista do Hezbollah no Brasil, foram até o Líbano para serem treinados. Eles foram abordados onde? Foram radicalizados por grupos absolutamente minoritários da nossa sociedade. E que não eram partidos políticos com voz, com interlocução com outros dirigentes políticos, não. Eram grupos completamente marginais e escondidos. Temos uma radicalização que ocorre muito dessa molecada que comete estupro virtual em panela do Discord. Um dia eu vou fazer algo falando disso para você compreender o que, é que eu estou falando aqui. Às vezes eu falo estupro virtual, as pessoas não acham que é impossível, que é invenção, mas é um negócio que, sobretudo para quem tem filho adolescente, um dia eu trago esse assunto aqui. Mas tem essas e tem os que organizam atentado em escola. Vocês sabiam que recentemente foi desmontada uma quadrilha que tinha gente no exterior, esse povo foi preso no exterior também, tá? Eles mentoravam jovens brasileiros por um ano, mais de um ano, para cometerem um atentado em escola. E isso aconteceu. Ou seja, pode ser muito minoritário, pode ter um discurso muito ridículo e ainda assim ser efetivo em radicalizar, que seja um número pequeno de pessoas, e depois em promover ações. O PCO é a extrema esquerda. E tanto extrema esquerda quanto extrema direita, elas têm um discurso mais violento, mais sectário. E o discurso do PCO, ele evoluiu muito, porque ele foi, de outubro do ano passado, de passar pano para atentado terrorista, agora ele já está glorificando o terrorista como mártir e dizendo que tem que ter mais mártires. Fez passeata com suástica na rua? Não aconteceu nada. E eu estou falando de um contexto mais amplo em que não é só o PCO que está se radicalizando. Você tem uma parcela da militância dos Che Guevara de apartamento que já virou neonazista praticamente. As coisas que essas pessoas estão escrevendo, a forma como essas pessoas estão se comportando com os judeus, é coisa que eu não imaginava ser possível num país civilizado. Mesmo com todos os nossos problemas, isso aí é abaixo de todo. Assim, nós estamos vivendo um momento que é abaixo de todo padrão civilizatório, mesmo precário que nós temos. A gente tem esse discurso se tornando normal. E, por outro lado, o governo Lula se aproximando cada vez mais de ditaduras, normalizando as coisas. Nós estamos num ponto que o Talibã falou, vou entrar no BRICS. O Talibã.
A nossa primeira-dama empoderada foi para o Catar conversar com a terceira mulher de um sheik. E ok, cadê as feministas da primeira-dama empoderada? Ela está lá conversando com a terceira mulher de um sheik de um país que não admite direito nenhum de mulher, glorificando isso, tomando parte num conflito internacional em que o Brasil sempre teve a tradição de manter a neutralidade, de ser um grande negociador. O Brasil está se aproximando dessas ditaduras. E a ponta de lança é você ter o radical. O PCO fala o que talvez o PT e o Lula não possam dizer. Ele fala e vai tornando isso normal, até o momento em que não só os Che Guevara de apartamentos estejam radicalizados, mas que dentro da esquerda seja normal tanto tolerar, que isso já está normal, quanto fazer essas falas. E aí, como é que nós vamos botar o trinco nessa porta arrombada? A hora de abrir o olho já passou, gente.